Seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos conversando sobre o Pai Nosso e nós estamos entrando nas salas. Então nós começamos com Pai Nosso e aí a sala da família, passamos pela sala da adoração, sala da declaração, sala da entrega, sala da provisão, que é o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso de amanhã, como nós conversamos na semana passada, e nós vamos, nesse vídeo, entrar na sala do perdão. Perdoa as nossas dívidas. O que significa para um judeu falar isso? Porque a gente precisa lembrar que Jesus é um judeu e ele está ensinando seus discípulos judeus, então nós precisamos ir ao Antigo Testamento para poder entender o que significa várias dessas expressões. E eu disse semana passada que quando a gente pensa num pão nosso de amanhã nos dá hoje, que é a ideia da pedida do reino dos céus, do banquete, de entrar no Shabat, tudo isso está incluso nesse pedido de perdão, e dissemos que Jesus ia à mesa. E era interessante que quando Jesus vai à mesa, as pessoas se constrangem com Jesus. Quando Jesus se aproxima das pessoas e as pessoas reconhecem quem é Jesus. Eu lembro muito do Simão, né, o que se tornou Pedro, quando Jesus manda ele jogar a rede e pega tudo aquilo de peixe e ele se afasta de mim, Jesus, você não me conhece, né? Em outros momentos os fariseus diziam, se você soubesse quem é essa aí, o senhor não deixaria ela tocá-la. E as pessoas se constrangem e vão até Jesus, porque nesse momento que elas chegam nessa sexta-feira, que elas percebem que estão diante do Todo-Poderoso, diante do Messias, né? do Cristo no grego, do Messias no hebraico, elas vão e falam, Senhor, eu sou pecador. E é por isso que eu acho fantástico, porque o texto, a oração de Jesus, ela está ligada uma sala a outra, e quando você sai dessa sala o pão de amanhã nos dá hoje, você entra já, obviamente, na sala do reconhecimento, quem você é, que é a sala do perdão, que você se joga diante de Jesus e fala assim, me perdoa. Eu não sou digno, eu não sou digna, e eu não mereço. Na verdade, tudo que eu mereço é castigo, mas eu estou diante do Messias, ou o Messias se afasta de mim, ou ele me perdoa. Mas não tem outra relação. Então, como acontecia isso no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, para se pedir perdão, você tinha sempre sacrifícios, né? Mas depois que instituiu mesmo, Levíticos 16:30, por exemplo, né? Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Levíticos 16:30. Então é um texto fortíssimo para a gente lembrar que há um dia em que seremos perdoados. E depois Levítico 23, 27 e 28 vai dizer assim, comemore o dia da expiação, ou dia do perdão, ou o Yom Kippur, no 10º dia do mesmo 7º mês. Então no 7º mês, no dia 10, seria o Yom Kippur, ou o dia da expiação, ou o dia do perdão. Celebrem-no como uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, ou é o dia do perdão, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor, o seu Deus. Levíticos 23, 27 a 28. Então, há um dia específico para se pedir perdão no Antigo Testamento, que era o Yom Kippur, o dia do perdão. E aí você precisava fazer a Teshuvá, e eu não vou entrar nisso porque o vídeo vai ficar muito longo, mas depois recomendo, pesquise o que é Teshuvá. Aliás, é isso que eu acredito que João Batista falou, não metanoia no grego, mas ele falou Teshuvá, é uma ideia de retorno ao Deus Israel. E é isso que João está fazendo, né? Aplainando. Enfim, já começo a entrar já
vai, né? Mas depois isso ocorreu no tabernáculo, depois, posteriormente, obviamente, no templo, mas quando isso se encerra, também tem um profeta chamado Maimônides, que é muito conhecido no judaísmo, que ele dá alguns passos para que você receba o perdão de Deus. Olha que interessante. Deus mandou para você pegar um cordeiro e levar até o sumo sacerdote, e ele sacrificava o cordeiro no seu lugar, dizendo: você deveria morrer, mas você está apresentando um bode expiatório, ou seja, você está entregando alguém que vai morrer no seu lugar. Então, o sangue desse bode era aspergido, desse cordeiro, era aspergido na multidão, e essa multidão, então, era perdoada dos seus pecados. Aí, o Maimônides ele vai dizer 5 proibições, e eu estou tirando isso de um judeu, um rabino bem novo que está aparecendo, está se destacando bastante, então eu usei esse canal para isso. Eu não costumo ouvi-lo, mas como era Yom Kippur, eu achei que ele seria uma boa referência. E aí eu estou dizendo aqui o que ele disse no vídeo dele, que é o seguinte: nesse dia é um dia de jejum, né? Isso está bem claro, até o Silvio Santos mesmo disse que ele faz o jejum no dia de Yom Kippur. Então não pode comer nem beber, primeira proibição. Segunda proibição, não pode usar sapato de couro. Terceira proibição, não pode passar creme no corpo. Quarta proibição, sem banhos por prazer. E quinta proibição, sem relações sexuais. Então ele dá essas 5 proibições. Aí você acha, agora sim está perdoado? Não, ele tem mais 3 critérios, que é arrependimento de verdade, verbalizar o erro, né? Então os judeus têm uma lista de pecados que nesse dia normalmente eles leem os pecados, que possivelmente o pecado está ali, tanto abrangente que é. E não repetir o erro seria aí o terceiro critério. Então é esse critério de Maimônides e que o judaísmo. Só que Jesus, na sala do perdão, quando ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, eu lembro muito do texto em que os 4 amigos descem o paralítico, e aí Jesus olha e fala assim: olha, os teus pecados estão perdoados. Só que para todo judeu que está olhando Jesus, está dizendo assim, isso é blasfêmia, porque só Deus perdoa pecados. Você não pode fazer isso, isso é blasfêmia, e você pode ser apedrejado por isso. E Jesus diz: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levante, tome a sua maca e ande. Então o paralítico pegou a sua maca e andou. E ali Jesus mostrou que ele tem poder para perdoar pecados. Quando estamos diante de Jesus, não dá para justificar nossas ações dizendo: eu nasci assim, eu sou isso. Quando nós estamos diante de Jesus, quando Jesus se põe à mesa conosco, né? Às vezes nós chamamos Deus para ceiar, às vezes Jesus nos chama para ceiar. Quando a gente lê os evangelhos é muito legal. Às vezes as pessoas chamam Jesus e às vezes ele se convida. E diante de Jesus, seja rico ou seja pobre, só há uma questão a fazer: perdoa os meus pecados. Eu sou pecador. Nós estamos a ponto de implantar o Celebrando, e uma das coisas que nós estamos aprendendo muito é falar eu. Né? Normalmente a gente fala: todos somos pecadores. Não, eu sou pecador. O brasileiro gosta de enganar. Eu gosto de enganar. Jogar pra gente a responsabilidade, pra gente entender que nós temos pecados e a gente precisa tratar isso, a gente precisa olhar para Deus e pedir perdão. Mas é interessante porque depois de tudo isso que o judeu faz, dessas 5 proibições e 3 critérios, eles se sentem perdoados. E a gente não precisa fazer nada disso. Na verdade, tudo que a gente precisa fazer é se jogar diante de Deus e falar assim: me perdoa. E Deus vem com a sua graça e nos perdoa.
Porque o grande ponto é quem você está colocando para ser o mediador desse perdão. Quem vai morrer? Porque o pecado gera morte. Então alguém precisa morrer, e você precisa morrer porque você pecou. Eu pequei, eu preciso morrer. Mas quando eu vou pedir perdão a Deus, quem está morrendo? E a gente responde, já morreu. É o Cristo. Ele morreu e o sangue dele me cura, me transforma, me limpa, me tira toda a mancha. É o sangue de Jesus. Foi oferecido de uma única vez por todas. E é por isso que nós chegamos com confiança ao Pai, dizendo, nos perdoa. E Ele vai falar, cadê o sacrifício? E a gente aponta para Jesus. Jesus, o teu Filho, é o sacrifício perfeito, único e indiscutível. E aí Deus olha e fala assim, está perdoado. Está perdoado na cruz do meu Filho. Sente-se à mesa e celebre conosco. Aliás, tem uma única coisa que nós devemos fazer nesse processo de pedir perdão a Deus, que nós vamos conversar semana que vem. Lembre-se, a oração do Pai Nosso ela está interligada. Então não dá para ler só o Pai Nosso sem ler o resto. Ela está interligada. Alguns vão dizer que dá para ler assim, ó, Pai Nosso sai no céu, santificado seja o teu nome, porque teu é o poder, porque teu é reino, o poder e a glória para sempre. Porque todo o resto é para santificar o nome de Deus. Pode ser assim, mas é importantíssimo nós entendermos cada parte dessa jornada que é o Pai Nosso. E eu espero do fundo do meu coração que você esteja se deliciando de tanto conhecimento que Jesus está nos dando em uma oração tão linda que nos coloca de joelhos diante do Todo-Poderoso. Amém? Então, 3 perguntas para o nosso bate-papo. Primeiro, como desfrutar o perdão de Deus? Você precisa fazer um dia de jejum, 5 proibições, 3 características? Como desfrutar o perdão de Deus? 2, tem alguma área que você precisa do perdão de Deus? E aqui pausa. Porque aqui pode ser o seguinte, você precisa porque você não confessou ainda, então você precisa confessar, então você precisa do perdão de Deus, e aí você precisa fazer isso agora, faça isso. Ou às vezes nós pedimos perdão, mas aquilo ainda vai nos machucando, porque tem coisas que nós vamos vendo que são processos. E nós vamos sentindo o perdão de Deus à medida que a gente caminha. O importante é não parar, ok? Então pode ser alguns dos 2 casos. Ou um outro caso que de repente eu não pense aqui agora. E número 3, ore. E aqui não é uma pergunta, tá? São 2 perguntas e um pedido. Ore para que Deus derrame as bênçãos do perdão sobre o seu grupo. Ore agora e ore no grupo. Que Deus abençoe e boas reflexões.